A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Eu quero deixar uma palavra de Jesus aqui para você, eu quero deixar uma mensagem de Jesus para você aqui essa noite. Fique até o final, que o Senhor Jesus tem uma mensagem, uma palavra para você, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Direcionado à palavra de Deus, direcionado a uma motivação espiritual para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Amém? Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal aqui, dê um like, compartilhe a palavra de Deus, porque juntos podemos levar a palavra de Deus. Juntos e unidos podemos levar a palavra de Deus. Eu quero ler aqui o Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, o versículo 19. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 19. Amém? Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Capítulo 16, verso ou versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles. E o Senhor, confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Amém. A palavra de Deus vai nos dizer assim. A mensagem vai dizer assim. A palavra de Deus. Então diz aqui o texto vai dizer, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado. Depois de Jesus aqui, o texto vai dizer que Jesus, aqui o texto vai dizer que as mulheres vão atrás de Jesus. O texto é a ressurreição de Cristo. Elas vão atrás de Jesus, Maria, Madalena, Salomé, vão atrás do Cristo, ao qual foi morto, ao qual estava pregado numa cruz, ao qual até os seus discípulos se esconderam. Então essas mulheres aqui, depois do sábado, logo pela manhã no domingo, elas vão até o sepulcro e chegam lá, ouvem a mensagem do anjo. Ou um jovem, algumas traduções, mas é um anjo. O mestre não está mais aqui. Jesus vive. Nós temos que entender aqui, temos que entender, raciocinar e abrir a nossa mente. Enquanto elas estão recebendo a notícia que Jesus vive, Jesus está lá no mar da Galileia falando com os seus discípulos. E ele está ministrando para os seus discípulos. Ele vai ministrar para os seus discípulos. O versículo 15 diz, e disse-lhe Jesus lá no mar da Galileia, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus está dando uma ordem para os discípulos e pregar o evangelho a toda criatura, seja homem, mulher, criança, jovem, para pregar o evangelho, ministrar o evangelho, a palavra. Tudo aquilo que Jesus fez para os discípulos agora ministrar o que Jesus fez, o que ele vai fazer e o que ele irá de fazer com a igreja do Senhor. Então vai dizer o texto aqui, o versículo 19, que então o Senhor, depois de ter falado com os discípulos, foi recebido no céu. Primeira coisa que nós temos que entender, Jesus era Deus. Jesus era Deus, nós temos que entender. Você tem que entender que Jesus era Deus, ele foi enviado. João 3,16, que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, para que todo que nele crê seja salvo e não pereça. Então Jesus é levado, tomado ao céu. E vai dizer o texto aqui que ele sendo tomado ao céu e senta à direita do Pai. Jesus senta à direita do Pai. O Filho senta à direita do Pai, no trono do Pai. O que nós entendemos aqui, que o Jesus que veio, que nasceu da barriga de uma virgem através do Espírito Santo, que ele veio do céu, subiu para o céu, ele virá também do mesmo céu para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Então o texto vai dizer que Jesus menciona os discípulos, dá uma ordem aos discípulos, capacita os discípulos e depois sobe ao céu, ao lugar da onde ele mesmo veio. E o que eu quero dizer com isso? Que o mesmo céu que Jesus subiu, nós iremos para lá. Talvez você pergunte assim, mas a minha mãe falava do arrebatamento. A minha avó falava do arrebatamento, a minha bisavó também falava do arrebatamento. Eu não quero ministrar e focar no arrebatamento, mas há dois tipos de arrebatamento. O arrebatamento individual e o arrebatamento coletivo. Qual que é o arrebatamento coletivo? O arrebatamento coletivo é aquele o qual Jesus virá às nuvens e buscará a igreja num total. Todos que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que o seu nome está escrito no livro da vida serão arrebatados aos céus. O seu corpo se transformará em glória e ele será arrebatado. Segundo arrebatamento, o arrebatamento individual.
A maior preocupação de Jesus enviando os discípulos é que os discípulos preguem o evangelho, porque o arrebatamento individual acontece todo segundo, todo minuto, toda hora, pode acontecer num mês, num dia, numa semana. O arrebatamento individual. O que significa o arrebatamento individual? O arrebatamento individual, quando o próprio Jesus menciona para você, como diz a Bíblia: louco, o que tem preparado para mim? Você amontoou tesouro, tem muitos tesouros, tem dinheiro, tem prata, mas se hoje o Senhor pedir a sua alma, o que você tem preparado para o Senhor? Esse é o arrebatamento individual. Eu quero mencionar o texto aqui no versículo 19, ele subiu ao céu. Jesus subiu ao céu. O versículo 20 vai dizer: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Olha só, os discípulos escutam a mensagem de Jesus. Jesus é arrebatado ao céu, mas antes disso ressuscita, vai até o mar da Galileia, pede para encontrar os discípulos, dá uma ordem de pregar o evangelho. Depois os discípulos escutam a mensagem de Jesus e eles vão e começam a pregar o evangelho. Como é que as pessoas podem ser arrebatadas? Como é que o arrebatamento pode vir individual para uma pessoa, para outra pessoa, se nós não pregarmos o evangelho? Como as pessoas irão buscar e saber sobre Jesus se nós não pregarmos o evangelho? Você que está do outro lado tem uma chamada para pregar o evangelho, escute a mensagem de Jesus. E de pregar o evangelho, Jesus ressuscitou. Então eles pegam e vão pregar o evangelho. Alguns deles eram pescadores, outros coletores de impostos, homens igual a eu e você, igualzinhos a eu e você, homens com as mesmas fraquezas. Olha Pedro, olha Tomé, olha João, olha Tiago, olha Felipe, homens com as mesmas fraquezas, mas com um objetivo. O objetivo que Jesus nos deixou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, partindo, pregaram a todas as partes. Eles pregaram a todas as cidades. Aonde enviavam os discípulos, eles ministravam sobre o evangelho. Aonde abriam uma porta de uma casa, eles pregavam sobre o evangelho. Se não recebesse a paz voltaria para eles de novo. Mas eles incessantemente pregavam o evangelho, pregaram o evangelho. E vai dizer aqui: pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Olha só. Agora Jesus dá uma ordem para eles. Jesus coloca poder sobre a vida dos discípulos. Os sinais os seguirão e ainda mais, Jesus irá cooperar com eles. Na obra você não está só. É por isso que vai dizer que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Vai dizer que junto com os discípulos o Senhor cooperava com eles. O Senhor guardava, o Senhor livrava. O Senhor abria as portas das casas, o Senhor abria a porta dos cárceres, mas eles pregaram o evangelho. Qual que é a minha, a sua dificuldade? Nós estamos em um país que nós podemos pregar o evangelho, entregar folheto, ir nos hospitais, nas cadeias. Nós estamos em um país livre, um país praticamente, que dizem, um país cristão. Então vai dizer aqui que o Senhor cooperava com eles. O Senhor coopera com você. O Senhor coopera com a obra que Ele te entregou. O Senhor coopera com os dons que Ele te entregou. Você tem que fazer aquilo que Deus designou para você fazer, como Ele designou os discípulos. E diz aqui, e confirmando a palavra, olha só, Jesus estava cooperando com eles e confirmava através dos discípulos a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Jesus estava aqui com eles confirmando a cura, a libertação. Jesus estava confirmando aqui sobre a vida deles aqui que era com os discípulos. Por quê? Porque eles estavam sendo confirmados pela palavra. Olha só, os discípulos não estavam em barulho. Os discípulos não estavam em movimento, não, era a palavra. A palavra era confirmada através da vida dos discípulos. E a palavra tem sido confirmada através de você? A palavra tem sido confirmada através da tua vida, do teu caráter. A palavra tem sido confirmada onde você pisa, onde você anda. Como está sendo o seu exemplo, onde você trabalha, onde você estuda. Como está sendo a palavra, está sendo confirmada sobre a sua vida. Ela tem que estar sendo confirmada porque o Senhor está cooperando contigo. Por onde você passa, por onde você anda, o Senhor coopera com você. Então diz que a palavra era confirmada e os sinais que o seguiram, além do Senhor estar cooperando com eles, a palavra sendo confirmada, os sinais o seguiram. Nesses últimos dias, cadê os sinais de Cristo? E aqui eu estou falando dos sinais de curas e maravilhas. Aqui eu estou falando dos sinais, sim, das pessoas serem libertas, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Cadê os sinais? Não estamos vendo mais os sinais dentro dos nossos templos. Por quê? Os sinais estão lá fora. Os sinais estão nos hospitais. Sabe por que você não está vendo os sinais? Porque você não visita mais o hospital, porque você não visita as penitenciárias, porque você não faz visita, porque você não faz evangelismo. Por isso que os sinais não estão te seguindo. Os sinais não estão mais dentro de um templo.
feito por mãos de homens, os sinais estão lá fora, a obra está lá fora. Jesus não colocou os discípulos para andar dentro de uma caixa. Jesus não falou para os discípulos voltarem para o templo para ficar pregando lá e ensinando os sacerdotes, os escribas. Não, Jesus falou assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Por onde vocês passarem, pregue o evangelho, porque os sinais vão te seguir. E a mensagem é essa noite. Os sinais não têm te seguido porque você não tem pregado o evangelho a toda criatura, porque você não tem entrado mais nos hospitais, nos presídios, porque você não tem pregado nas ruas, cultos ao ar livre. Por isso que os sinais não vão te seguir. Os sinais não vão seguir templos. Os sinais não vão seguir placas de igrejas. Os sinais vão seguir aqueles que têm comunhão com o céu, aqueles que são separados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os sinais vão seguir aqueles que escutam a voz de Deus, a voz de Jesus, o ide a toda criatura, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão nas drogas, na bebida, pessoas que estão agora querendo tirar a sua própria vida, a sua vida com remédio, com uma arma, com uma corda, querendo pular de uma ponte. Os sinais estão atrás, junto com essas pessoas, andam com essas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. É por isso que os sinais têm desaparecido do meio da igreja. É por isso que a igreja continua fria e vai continuar fria. Sabe por que a igreja não vê sinais? Porque os pecadores não entram mais nas igrejas nos últimos dias. E quando entram, é igual Paulo, é evangelizado pelo próprio Jesus Cristo. Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo era um homem ruim. Ele viu a morte de Estevão. A capa de Estevão caiu sobre os seus pés. Então os sinais não estão seguindo muitas pessoas, porque estão esperando sinais dentro do templo. E Jesus não habita lá, ele habita dentro de nós. A presença de Deus tem que estar dentro de nós. É por isso que a mensagem é essa: os sinais não estão te seguindo, porque você parou de fazer a obra. Os sinais de Cristo não podem te seguir se você ficar sentado e acomodado, pensando no dia de amanhã ou só pensando nessa terra. Os sinais não vão te seguir se você ficar esperando por Jesus e não fizer a sua parte. Os sinais não vão te seguir se você não voltar para a obra. Aquele que coloca a mão no arado não é apto para o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Os sinais só seguiram os discípulos porque eles estavam fazendo a obra. Até a sombra de Pedro curava, porque Pedro estava fazendo a obra. Até uma cidade onde Paulo não pôde chegar, ele enviou o lenço, as pessoas eram curadas. O próprio Deus arrebatou Felipe e levou ele até uma carruagem para que um homem fosse batizado. Pedro ministrou e mais de 5.000 almas se entregaram para Jesus. Paulo e Silas dentro da prisão fazendo a obra, louvaram e cantaram o nome do Senhor Jesus, machucado, chicoteado, e as correntes foram quebradas e as portas dos cárceres foram abertas. Por quê? Os sinais os seguiram porque eles estavam na direção de Deus. Eles estavam fazendo a obra para o Senhor. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu porque estava fazendo a obra para o Senhor. Paulo entrava e saía de cadeia porque estava fazendo a obra para o Senhor. Tiago perdeu a cabeça com uma espada porque estava fazendo a obra para o Senhor. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morto, porque estava fazendo a obra para o Senhor. João foi enterrado na ilha de Patmos, jogado dentro de um caldeirão fervendo, porque estava fazendo a obra para o Senhor, do Senhor, o ide do Evangelho. E o texto vai dizer: e os sinais o seguirão. Amém. Amém significa assim diz o Senhor. Amém significa concordo. Amém significa concordo que o Senhor Jesus está falando. Nós concordamos com o Senhor, então vamos fazer o ide. Quantos améns você já falou para Deus? Você fala amém no domingo e na segunda você não pratica. Você fala amém na terça e na quarta você não pratica. Você fala amém na quinta e na sexta você não pratica. Eu quero deixar essa palavra para você. Os sinais pararam de seguir a sua vida porque você parou de fazer a obra para o Senhor. Os sinais parou de seguir a vida de muitos que estão aí do Evangelho porque pararam de fazer a obra para o Senhor. Quando eles voltarem a fazer a obra do Senhor, porque os dons são emprestados e eles darão conta no dia do juízo final. Quando eles perceberem que é tempo de fazer a obra para o Senhor, os sinais vão voltar a seguir aos cristãos. Eu quero deixar essa palavra para você. Quer que os sinais voltem a te seguir? Faça a obra do Senhor. Faça o ide do Senhor. Vai visitar. Vai orar por pessoas. Vai pregar o Evangelho. Vai ministrar a palavra de Deus nas praças, nas penitenciárias, nas escolas, nos hospitais. Aí você verá os sinais que vão te seguir. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus e guarde essa palavra no seu coração.